Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércules, dando continuidade aí à resolução do Enem 2022, a segunda aplicação do segundo dia, prova de matemática. E nesse vídeo eu estou trazendo aí para você uma questão de função, especialmente aí função de segundo grau, uma questão que ele queria saber se você entende o que é domínio de uma função. Era uma função aí teórica, né? Tanto é que era só você olhar o desenho, identificar no gráfico o que ele pedia e assinalar a alternativa correta. Ok? Então, eu vou colocar a resolução aqui para vocês. Vem junto. Ó, tá aqui do ladinho. Lembrando, matemática pode ser fácil. Nosso canal no YouTube, também nosso perfil no Instagram, que possibilita aí, se você quiser mandar alguma mensagem, alguma sugestão, alguma crítica até mesmo, manda lá no Instagram, ou se você quiser colocar aqui no comentário, fique à vontade. Belezinha? Então vamos lá, só para lembrar, estamos resolvendo aí o teu Enem 2022, a segunda aplicação em 2022, a segunda prova. Eu estou com a prova versão amarela, e na versão amarela, essa aqui era a questão, era a questão 160, e ele vinha no seguinte enunciado. A trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função y igual a f de x, sendo x e y medidos em metro, conforme mostra a figura. Tá aí. Seja D o domínio da função f de x, como definida na figura. Para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual a, e aí ele colocava as alternativas. Então vamos lembrar uma coisa importante, que é uma função. Antes de ser uma função, ela é uma relação binária, que ela relaciona o quê? Dois conjuntos, né? Um primeiro conjunto vai fazer-se uma continha e vai mandar a flechinha para o segundo conjunto. Primeiro conjunto domínio, segundo conjunto é o contradomínio, onde eu busco a minha imagem. Só que para uma relação binária ser uma função, são duas condições primeiras. Quais são? No primeiro conjunto não pode sobrar ninguém, e cada cara no primeiro conjunto só pode mandar o quê? Uma única flecha. E o primeiro conjunto é a origem, né, da função, é o valor para x. Então, se eu olhar no gráfico que eu tenho aqui, olha, essa curva que está representada aqui é uma parábola, começa exatamente no eixo y, ou seja, não permite que o x seja negativo, e termina onde? Termina exatamente no eixo x. Agora, se você for pensar bem, esse ponto no eixo x, ele tem o quê? A ordenada, o y, igual a zero. Quem é o x para o qual uma função vale zero? Exatamente, é uma raiz da sua função. Então, se você olhar para esse gráfico e lembrar que domínio é o valor para x, qualquer gráfico, para você determinar o domínio, você faz o quê? É só fazer a sombra que ele faz no eixo x. Então, qual o menor x que você tem para essa função? Qual é? É o zero. Qual o maior x que você tem para a função? É onde ela toca o eixo x, que é exatamente o quê? A raiz da minha função. Aliás, se você olhar essa parábola, se ela continuasse para cá, você teria uma outra
Raiz, só que negativa. Só que se a pessoa pulou daqui, a tua função começa aqui, certo? E se você der uma olhadinha no eixo horizontal, no eixo da abscissa, no valor de x, qual o domínio para essa função? O menor x é zero e o maior x é quem? É a segunda raiz da função, ou seja, a raiz positiva da função. Então, gente, é uma análise direta de gráfico. Olha lá, ó, do zero até a segunda raiz, a imagem, aliás, desculpa, o domínio da função seria qualquer x entre 0 e x sobre 2. Isso te dá a alternativa B de bola. Ok? Só acrescentar uma coisinha, se ele quisesse realmente a imagem. O menor valor que a função assume é zero, lá no x2, e o maior valor que ela assume, aqui não está literalmente escrito, né, mas é algum valor muito próximo de 1,5. Ok? Então, uma interpretação direta de função pelo diagrama cartesiano, pelo gráfico cartesiano. Ok? Achou tranquilinha essa questão? Achou fácil? Põe lá no comentário. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal aí. E aí a gente vai trocando figurinha. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo aí. Vamos lá. Um beijo.